Fala pessoal, tudo bem? Hoje é o primeiro podcast que estamos lançando, voltados para donos de negócios e profissionais da área também, referente a vendas, marketing e gestão também. Hoje estamos aqui para tratar vários assuntos, desde pessoas, problemas do cotidiano nosso e dos nossos clientes também, e que o empresário enfrenta diariamente. Para isso estou aqui com o meu sócio Vitor e o nosso head Wellington. Fala pessoal, sou head de vendas aqui da Visi Marketing, fico responsável pela parte comercial e também o auxílio dos nossos clientes nas vendas. Coisa boa. Bom, como a gente falou que vai abordar vários assuntos e diversos aspectos, como dores de alguns clientes, também dores cotidianas nossas, gostaria que vocês sugerissem algo para a gente já começar a abordar, para a gente já começar a falar sobre esse tema, e aí no decorrer da conversa a gente vai também interagindo em outros temas também. Cara, eu acho que a gente pode começar falando pela parte inicial. Por exemplo, quando o cliente vem até a gente com a dor do tráfego pago e não consegue clientes, que a gente consegue, através disso, depois seguir para os O próximos cliente passos. tem dificuldade com venda, Isso, aquisição de clientes. aquisição, porque Legal. como é um processo, tem a parte de aquisição, que é aquela parte do funil, aquisição, venda e retenção, né? Acho que a gente pode partir disso. E hoje, como você trouxe esse assunto, dentro dessa dificuldade que os clientes mais enfrentam para vender, os clientes que estão buscando ali uma agência, uma assessoria, um gestor, o que você enxerga como uma busca frequente por esse cliente? Ele vem já com interesse em tráfego pago, o cliente ele nem tem ainda o conhecimento sobre o que é, como que o tráfego pago pode ajudar, no que ele influencia? Certo. O que eu vejo, duas coisas, né? Tanto a parte de aquisição como a parte de venda. E o cliente às vezes fica muito refém, o que eu observo hoje, da questão de ter um canal de venda dele, às vezes um ponto físico, ou trabalha muito no boca a boca, e quando a gente faz ali, por exemplo, um tráfego pago e capta esse lead através dos nossos anúncios, ele se interessa pela parte ali, de conseguir vender mais, né? Então quando a gente faz uma reunião para entender mais sobre o segmento que ele atua, se ele já tem conhecimento ou não, muitos ainda não conhecem sequer o que é tráfego pago, mas querem vender, né? Então a gente até pergunta, qual é a sua dificuldade hoje? Essa questão de aquisição de clientes. Aí depois, quando a gente já está ali no trabalho, no dia a dia com esse cliente, a gente também começa a observar um outro gargalo, que é a parte de vendas. Entendi. O que eu vejo muito dessa parte do cliente, na maioria das vezes o cliente ele nem sabe o que ele precisa, né? Então o cliente ele vem com essa dor do eu preciso vender mais e me explica como que eu posso vender mais. Na grande maioria das vezes. Claro que a gente tem diversos graus de empresas, diversos graus de empresários, como a gente está tratando especificamente das pessoas que têm essa dificuldade de eu não tenho nenhum canal de venda hoje, eu só sobrevivo através de indicações que eu tenho na minha base ativa, não tenho nenhum canal ativo, então por conta disso a gente está se inserindo nesse canal. Depois, lógico, a gente consegue abranger para as pessoas que já investem, já conhecem, já tem ali uma dinâmica e um conhecimento muito maior sobre os canais de aquisição de clientes, tá? O que você enxerga dentro desse aspecto que o Wellington falou de dificuldade dos clientes para venderem mais através de múltiplos canais? Esses clientes que se sustentam hoje somente com indicação, às vezes somente com as vendas dos pontos físicos, o que você enxerga do grande problema, né, de ser refém só de um canal? Cara, hoje a gente se surpreende o tanto de cliente que ainda não está no digital, e é a grande força. O meu ponto é físico, a experiência é física, tudo bem, mas toda venda basicamente ela começa no digital. E ali você amplia vários subcanais, digamos assim, dentro do digital. Desde o cara que faz ali um trabalho no Meta, né, com o Facebook, Instagram, o Google também, depois escala para outras fontes e fazem dessas fontes o principal canal de faturamento. Leads, né, que eles vão receber, e pessoas ali que vão conhecer a empresa. Não importa, o cara ele pode vender serviço, vender produto, ele precisa estar nas redes sociais. Não só é o nosso trabalho, como é uma lei, na verdade, o cara estar presente lá. Por quê? A gente se depara muito, né? Você que está nas prospecções, na parte de venda, você nota isso, que é o cliente, meu canal de aquisição aqui é indicação, boca a boca, e isso não é sustentável. É muito melhor trabalhar com uma máquina de imprimir dinheiro, né? Que é o tráfego pago, os canais de mídias trabalhando de forma estratégica, porque tem previsibilidade. Então nós crescemos através desse canal, e não faz sentido, por exemplo, deixar ele de lado. Além do time de vendas, de outras questões, se você faz o tráfego pago, você sabe que você investiu, por exemplo, R$3.000. Sabe o seu custo de aquisição, a sua retenção do cliente. Logo, no mês seguinte, você sabe, se você aportar mais, uma previsibilidade de quanto que você vai conseguir lucrar. Então, eu vejo que muitas empresas hoje, e de bons tamanhos, né, não só os pequenos negócios, ainda não veem esse valor. Eles preferem, por exemplo, alugar um ponto físico no centro da cidade,
pagar ali 20, 25 mil reais de aluguel, o que não é errado, mas eles tratam isso como um valor muito maior do que ter uma presença digital, usar esse canal que é o digital, que ainda é barato, né? É muito barato você aparecer para 1.000 pessoas, para 2.000 pessoas, e mesmo que você faça tudo errado na sua campanha, ainda assim você apareceu para muitas pessoas. Então, os empresários, eles postergam isso e infelizmente eles ficam refém apenas de outros meios, que é os meios que não são previsíveis. Eu vejo direto, principalmente corretoras, seja imobiliárias, planos de saúde, seguros, enfim, coloca os vendedores lá para ficar ligando para todo mundo. Ninguém mais aguenta essas ligações, que são ligações frias apenas, que não deixa de ser um canal que traz receita, mas não aquele canal tão poderoso. Enquanto poderia estar captando leads qualificados, passando por um funil e caindo ali numa base para ser atendido, que são pessoas qualificadas. Certo. 3 pontos do que você falou ali, desculpa te cortar inclusive, Tranquilo. que eu peguei que, cara, faz todo sentido. Quando a gente fala de previsibilidade, hoje o tráfego pago ele permite isso, porque quando a gente está dentro dos veículos de mídia, lá a gente tem controle. Então, por exemplo, uma das coisas que você citou o empresário também que tem ali a média empresa, a grande empresa, muitas vezes ele não entende o poder que o digital tem. E às vezes ele prefere colocar um investimento muito maior no front para o físico, que é algo que ele já conhece, que ele já tem uma retenção de conhecimento sobre o físico, como que ele monta processos para vender por lá, sobre o fluxo de pessoas, é algo que ele já conhece, mas ele tem medo de entrar para o digital. Só que o digital ele tem uma mensuração maior. Então quando a gente vai para veículos de mídia, por exemplo, se comparado hoje a uma panfletagem convencional, na panfletagem convencional a gente vai entregando uma porrada de panfletos para as pessoas que às vezes nem precisam do produto ou serviço, não é o nosso ICP, não tem nenhum pingo de qualificação, porém a gente só vai ali com a única exclusiva, intenção, que é panfletar e entregar para o máximo de pessoas. Já nos veículos de mídia não, lá a gente aparece para um número muito maior de pessoas, como você mesmo mencionou, hoje é muito barato aparecer para 1.000 pessoas, então o CPM, por mais caro que seja, ele ainda é o veículo mais barato de mídia. E aí a gente consegue não só aparecer para um grande número de pessoas com investimento baixo, mas também aparecer para um corpo muito mais segmentado. E aí com isso a gente consegue ter previsibilidade de receita, justamente porque a gente consegue enxergar ali, passando o tempo, o período vai trazendo para a gente alguns dados de quanto que é o nosso CAC, quanto que a gente paga para adquirir um cliente novo, quanto de tempo que esse cliente se mantém com a gente, então se ele está se pagando durante todo o tempo que ele se mantém. Então por conta disso, é isso que a gente tenta transmitir direto para os nossos clientes. Que o digital, o tráfego pago, ele não é só um veículo de mídia que eu vou injetar dinheiro ali e eu vou conseguir vender. Não, ele traz pra gente dados, que hoje é o ouro do século, não sei se vocês concordam com isso, e também a previsibilidade não só de receita, mas também de custo de capital, custo do cliente, de período que aquele cliente se mantém. Ele realmente abre um horizonte pra gente, para que a gente implemente diversas estratégias para aquisição de maior receita. Legal, cara. E tipo assim, até que o Igor falou, que já me veio na cabeça, quando a gente pega grandes empresas, principalmente aquelas empresas de família centenária, tipo de 20, 30 anos, eles se prendem muito a uma outra era. Eles não percebem que tudo já se mudou, né? A nova economia. Então eles pegam, por exemplo, empresas antigas. Eles não costumam levar muito a sério o marketing, porque às vezes, tipo assim, fica vendo aquele marketing de fazer videozinhos engraçados. Por exemplo, ele até coloca uma equipe dentro da empresa dele, só que ela não desempenha o papel realmente de uma equipe de marketing. E esses caras, eles querem ter resultado. Então não é vídeo engraçado, não é postzinho de meme no perfil que vai fazer um grande diferencial. E aí que eu acho que a gente também tem uma grande responsabilidade de transmitir essa seriedade no nosso trabalho e de fato ter uma comunicação com esse empresário, essa empresária, mostrando que o nosso trabalho é um trabalho sério, diferentemente do que está sendo propagado no mercado, cara. Acho que então isso também tem uma grande diferenciação. Essa justificativa de mostrar para ele que não é o postzinho bonito que vende, não é o perfil bonito, que antes dele mesmo ter um perfil bonito ali, os postzinhos estáticos, ele tem todo um corpo que movimenta antes para trazer o cliente até ele, para comunicar a marca dele. Porque hoje o que eu enxergo? As pessoas elas atrelam marketing, o termo marketing somente a tráfego pago. Elas não entendem que marketing é tudo, é a exposição do seu produto, é a comunicação da sua marca ali para os clientes, é realmente, tudo é marketing hoje. Se a gente pega um banner, é uma forma de marketing. Se a gente pega uma comunicação numa praça fazendo panfletagem, é uma estratégia de marketing. Se a gente pega hoje mídias indoor, também é uma estratégia de marketing. Então, eles se prendem hoje quando se trata de marketing somente, é tráfego pago. Não, tráfego pago eu não quero, já faço impulsionar com meu sobrinho já cuida do meu perfil. E aí a gente acaba tendo
acaba tendo esse assunto comum do eu já tenho quem cuida dessa parte para mim. E realmente é um pouquinho preocupante quando a gente pega grandes empresas ainda travadas. A gente hoje sabe de diversas empresas aí que tem um corpo muito grande, tem um potencial muito grande para entrar dentro do digital e fazer história, porém, pela mentalidade do dono ali, o cara acaba se resguardando dentro da velha economia, dentro da antiga coisa que funcionava para ele, e ele Sim. não experimenta entrar para novos horizontes e na mão de quem realmente entende sobre essa jornada de implementação. Cara, o que a gente vê muito também é o cara, ele desiste do marketing porque ele escolheu o sobrinho, aí fala, não funcionou, ou uma agência também que não deu certo o trabalho com ele, seja por qual for o motivo, ele desiste. Ele fala, vou cortar o marketing, pra mim não funciona, e aí eu vou continuar nos meus métodos comuns. O que é uma grande falha, porque que você vai cortar algo que não funcionou com a pessoa, o profissional que você escolheu, mas marketing precisa. A Coca-Cola precisa, por acaso, rodar campanha no tráfego pago? A Apple precisa? Não, na teoria, né? Mas por que rodam? Não é à toa, entendeu? Eles precisam estar ali fazendo esse trabalho. Quem dirá as empresas menores, que não têm esse tamanho. Então eu vejo algo que o marketing ele deve ser como um setor financeiro da empresa. Não tem como você largar ali. Sim. Você tem que fazer ele acontecer. Se não deu certo com uma pessoa, simplesmente como qualquer outro cargo da empresa, você troca aquele profissional ou troca a empresa que você escolheu para isso e segue. Porque diversas vezes, né, a gente vê como o nosso perfil de cliente é empresas, né, que não tem um marketing ou já até tem, mas não está muito satisfeito, a gente se depara muito com, não acredito mais nisso, isso para mim não funciona, mas só foi aplicado da maneira certa. Mas diversas vezes isso acontece, né? Dentro disso que você acabou de falar, né, eu vejo também que um dos grandes problemas é que quando a gente se refere a marketing especificamente, quando a gente fala de marketing, as pessoas às vezes falam, puta, mas eu terceirizo ou eu internalizo? E aí a gente tem aquela ideia do, cara, marketing não se terceiriza. Marketing não se terceiriza. Marketing é core, é uma habilidade do seu negócio. Então você tem que fazer marketing dentro da sua empresa, tem que ter a comunicação do que é o seu produto, da dor que você sana, do que você é, do valor que o seu produto tem. O que você terceiriza são habilidades, né? São algumas skills que você, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho um profissional para isso, vai me custar muito caro, eu não tenho recurso, e aí isso você terceiriza. Então tem grandes empresas hoje que a gente atua, grandes empresas mesmo que a gente atua hoje, que tem ali um marketing interno, que cuida de toda a parte de social, só que aí eles têm uma dificuldade de implementação nas especialidades de marketplace, aí a gente entrou para realmente fazer para complementar isso, para trazer estratégias complementares. A gente tem pessoas ali que têm dificuldade com tráfego pago no Google e no Meta, não faziam dar certo de alguma forma interna, e aí a gente entrou e conseguiu sanar. Então o que eu deixo de aprendizado é, a gente não tem que de forma alguma terceirizar marketing para alguém, a comunicação da nossa empresa, o nosso branding, mas a gente tem que terceirizar aquelas coisas que a gente não é o melhor. Então, o cara ali é melhor no tráfego pago lá, então ele vai trazer para mim muito mais receita através do Google, através do Meta, através dos canais de mídia, eu terceirizo isso para ele. Mas vai custar mais caro, mais barato? Não é questão do mais caro ou mais barato, mas é a estratégia que realmente vai gerar mais crescimento e mais retorno pra gente. Então entra muito na premissa do que a gente estava conversando até um pouquinho mais cedo sobre caro ou barato é questão de percepção. Então se eu pago 10 mil reais por algo, mas eu tenho um retorno realmente proporcional, um retorno muito maior, muito mais expressivo, isso é barato. E se eu pago 5 mil reais por algo que não me traz retorno, isso realmente é caro. Então, quando a gente vai olhar ali para internalizo ou eu terceirizo, a gente não olha o que é mais produtivo em questão de recurso a ser aportado, e sim no que a gente tem de intenção. Eu tenho intenção de crescer, não intenção em resguardar capital. Puta, se eu não tenho intenção de resguardar capital e sim em crescer, eu vou buscar o melhor profissional. Mas o melhor profissional é um cara externo, é uma equipe externa. Vou buscar esse cara porque ele tem algumas skills que eu não consigo. Se eu for montar essa estrutura, não só vai me sair caro, como também vou demorar muito tempo para conseguir chegar lá. Então eu vejo que terceirizar para quem tem, né, para nós, no caso que somos uma assessoria, uma empresa que terceiriza esse setor da empresa, algumas especialidades, ele não só ganha muito dinheiro, como também ganha tempo de aplicabilidade. Cara, mas uma coisa que eu acho interessante, que nem você falou que, por exemplo, da empresa grande que tem ali, na verdade não é uma empresa grande, né? Independente do porte, assim, ter uma parte interna do marketing. Só que o que a gente vê hoje? Para ter um marketing dentro da empresa, a maioria ou é uma empresa média para grande, porque eles enxergam ali a necessidade de ter uma equipe de marketing. Eles sabem que isso é necessário, né? Sem o marketing você não vende, então você está perdido, entendeu? Só que o que eu vejo nas empresas pequenas, e a gente sofre isso, quando eles passam por qualquer instabilidade ou mês ali que soprou um ventinho, que já deu aquela balançada, o primeiro que eles cortam é o marketing. Então eu acho que, tipo assim, tem essa questão
nossa, por exemplo, a gente foca realmente em empresas que já têm esse nível, né? Esse corpo maior, mas esse nível também de consciência mais apurado da necessidade. Porque senão a gente fica muito refém de cliente pequeno. Não desmerecendo, não é isso. Mas, por exemplo, qualquer coisa que tem, já aconteceu com a gente. A gente levou o resultado para o cliente, tá tudo bem, faz o acompanhamento e o cliente vai e corta a gente. Mas, poxa, foi resultado? Não, não foi resultado. Não deu resultado. Mas por que você está cortando? Ah, porque esse setor aqui na minha empresa deu pau. Tá, mas eu estou te levando o fluxo. Aí você vai cortar o fluxo de vendas que você está tendo? É uma idiotice. Mesmo você mostrando para o cliente, às vezes, que, poxa, se você corta o marketing, está te levando clientes, você está fechando, a gente te auxilia na parte comercial, é o que está te trazendo resultado. Você vai cortar, você vai matar a sua empresa. Mas, infelizmente, alguns deles ainda têm essa cabeça, essa peça de ferro, né? Principalmente os mais antigos. É que vai muito na linha da cabeça do dono, né? Então, quando a gente tem ali os gestores que eles são amarrados em culturas antigas ou que eles são amarrados ali em realmente essa mentalidade fechada, eles não têm... Cara, tem empresário hoje, desculpa, o cara não sabe o que é um CAC. Entende? Então, tipo, a preocupação que a gente tem é, se o cara não sabe o que é um custo de aquisição de um novo cliente para a empresa dele, se ele não sabe o que é um LTV, para que ele realmente entenda o tempo de vida que o cliente tem, o quanto de receita ele gera para ele, se esse cliente está gerando receita realmente ou está dando prejuízo, o cara não entende isso. Você acha que esse cara realmente vai entender a importância do marketing para ele? Não. E aí o problema é, por mais que, mas a culpa é da assessoria por não ter transmitido para ele que era um setor importante, que realmente era o que colocava dinheiro no bolso dele, não, a gente já viu casos onde a gente apresentou dados para o cliente de, olha, peraí, todos os outros setores aqui, os seus canais de aquisição que não dependem da gente, não está te trazendo remuneração. E dentro do escopo de tudo que a gente faz e implementa, você está tendo aqui isso de receita, está bem mais produtivo para você. Então, se você cortar aqui, vai te dar uma outra dor. Você está tendo uma dor aqui, você vai cortar aqui, é outra dor que vai te dar. E mesmo assim, às vezes o cliente, não, mas eu quero testar. Então, tem cliente que ele não enxerga dados, ele não sabe fazer essa leitura. Então, infelizmente, a gente também fica muito na questão do dono. Se a gente pegar um cliente que ele não tem esse nível de consciência elevado, que ele não tem essa mentalidade aberta para realmente querer enxergar o que a gente está querendo transmitir, fica muito difícil trabalhar. Porque a gente quer fazer algo, mas o cliente não quer. Então, realmente, a gente vai ter essa objeção grande para intransponível. Cara, eu concordo muito com a mentalidade do dono, porque ele precisa se atualizar. Nós, diariamente, temos nossos problemas também, mas se a gente ficar preso numa mentalidade hoje, que pode até funcionar daqui 10 anos, até menos talvez, a gente já vai estar totalmente ultrapassado. Então, o dono, ele tem que sim saber o que é melhor para a empresa. Não adianta, por exemplo, ele querer fazer um corte em uma área que, para consertar um problema em operações, ele vai lá e poda o marketing. Não faz sentido. Secou a fonte, entendeu? Nós, por ser uma empresa, temos um tamanho legal já, temos grandes problemas. Mas, pela nossa mentalidade, a gente é muito a favor de consertar o avião no ar. Então, a gente nunca secou a fonte de vendas. Espera ele cair, né? Nunca. Posar ele com defeitos também não vai dar certo. Então, a gente conserta ele no ar. Ou seja, estamos com problemas em operações. Mão de obra, problema disso, daquilo. Vendas continua trazendo. A gente vai se virar para manter a qualidade do produto, consertar aquilo da melhor maneira, do que secar a fonte, aí vem outros concorrentes, ultrapassam a gente começa a perder o share no mercado. Então, eu acho que a mentalidade do dono dita muito para onde a empresa vai. Ele pode escolher a melhor empresa de marketing, os melhores profissionais para cuidar das operações, do financeiro, das vendas, de tudo. Mas se o cara tiver uma mentalidade travada, a empresa não vai para frente. E a gente se depara muito isso. Tem muito dono que é travado. A gente conhece grandes empresas, né? Não tem como citar nomes, mas conhecemos grandes empresas onde os sócios, por exemplo, são senhores, já depois dos 70 anos, e ainda assim são tomadores de decisão. Então hoje eu vejo que os empresários, eles passam da idade de CEO. Eu acho que CEO é igual ao presidente. Então chega uma hora que você não pode mais ser CEO, não pode mais tomar essas decisões, porque, obviamente, você já atingiu uma certa idade, então você não é a melhor pessoa para estar ali, você levou o legado até ali. Só que a gente vê as empresas penando porque sempre é um senhor ou uma pessoa até mais jovem, mas com a mentalidade antiga, travando o crescimento de todo mundo, porque é o tomador de decisão, né? O olho do dono que engorda o gado. Essa é uma realidade que a gente tem e a gente entende muito bem isso. Então, se eu não sou o melhor cara para estar dentro daquela área, cara, seja um sócio para estar numa área que você realmente faz sentido. Puta, eu não sou o melhor cara para o comercial, por que eu vou ter o ego de querer ser o comercial? Então, eu vou colocar um cara lá que faz mais sentido. Mas eu vou terceirizar, eu vou trazer um outro cara que não tem nada a ver, que não é sócio. Mas sim, cara, se o cara for melhor do que eu, o que custa eu colocar o cara lá?
entendeu? Então tem muita gente que se apega também à questão do ego, mas fui eu que construí. Se você não é o melhor cara, some daí, velho. Pensa na sua empresa, pensa no seu legado, pensa no negócio. Você já construiu o negócio, então deixa agora quem realmente faz sentido estar ali no negócio. Então faz muito sentido o que você falou. Uma das coisas agora, até saindo um pouco desse assunto, entrando para a linha do e-commerce, que a coisa complica mais ainda, porque você pensa, se o cara ele tem essa mentalidade para um negócio físico, que tem ali um pouquinho menos de dores, né? Imagina quando esse cara vai para o digital, que ele entra realmente para uma linha de e-commerce, daí o cara tem que fazer cálculo de CAC, ele tem que ver ali o LTV dele, ele tem que entender se nas primeiras compras que ele está adquirindo através do marketing está dando retorno. Ah, mas não está me dando retorno, tá ruim? Não, às vezes o seu produto ele é um produto de recorrência, entende? Então, às vezes, se você perde ali 2, 3 mensalidades para adquirir aquele cliente, mas, putz, eu tenho previsibilidade de retorno com esse cliente dentro de um contrato de 1 ano e 6 meses, 2 anos, pô, tá legal. Eu tô pagando 3 mensalidades para adquirir um cliente de 2 anos, entende? Então, isso acaba sendo muito bom. Mas, esse cara, nessa mentalidade, você imagina esse cara dentro de um e-commerce, o quanto de trabalho que ele não vai gerar ali pro time tentar convencer ele que ele tá indo pro lugar errado. Eu acho que o problema maior também, cara, o pessoal às vezes pensa em digital, pensa em facilidade, porque se vende isso na internet, né? Você pode pegar hoje, por exemplo, moleque, ou qualquer guru aí faz um curso, fala que é assim, assim, você vai ficar rico, e algumas pessoas abraçaram essa ideia. Aí você fala dessa dificuldade de realmente o cara vai ter que ver a margem, vai ter que ver o CAC, vai ter que ver a TV. Só que tá pegando aquilo que ele estava falando do outro assunto anterior, da cabeça do dono. A pessoa ela precisa não ter o ego e ouvir. E a gente, com assessoria, vai ver a possibilidade de inserir esse cliente no e-commerce, também marketplace. Então, todo um processo que a gente faz. Só que se o cara não tem um produto que ele não sabe nem qual é a margem dele, não tem um acompanhamento de vendas, não faz nada, não tem nenhum tipo de dados para compartilhar com a gente, dados que sejam ali assertivos, dificulta muito o nosso trabalho também. Entende? Então, acho que isso aqui é um processo para a nossa empresa que não depende só da gente. Cara, tem empresas que elas a cada mês, por mais que estão vendendo bastante, está tendo cada vez mais um prejuízo, um DRE negativo. Porque, até falando do assunto de margem, o cara vai para o e-commerce, ele erra na precificação às vezes. E aí nessa questão, todo o volume de pessoas que comprou, às vezes ele está num déficit, e aí ele começa a aumentar o buraco negro dele. Vendendo mais. Vendendo mais. Por quê? É incrível como hoje os empreendedores às vezes não sabem o que é margem. Por exemplo, eu comprei esse copo por R$100, aí eu vou cobrar agora R$200, né? O custo de compra dele foi 100, vou vender ele por R$200. Tive 100% de margem. Isso é markup, gente. Só que aí chega o empresário, ele acha que está tendo ali um lucro de 100%, por exemplo, e aí a gente vai fazendo o trabalho, ele vai fazendo o marketing dele, time de vendas ligando para todo mundo, prospectando, enfim. Quando ele vai ver, ele fala, por que eu vendi um monte e eu ainda estou ali 30% negativo, 40% negativo? Aí vira aquela bola de neve que quando você descobre depois, se torna um absurdo. Até difícil de reverter, então por isso que eu acho que é importante todo CEO, todo mundo que está na parte alta ali de gestão, devem sempre estar utilizando os KPIs, né? Para você ver ali os pontos chaves, as métricas do negócio. Estou precificando certo? Certeza que eu estou precificando certo? Deixa eu consultar uma outra pessoa para ter certeza. Será que eu estou vendendo certo? Estou vendendo com margem? Cobre realmente todos os custos? Entendeu? Então, são vários fatores. A gente vê que vender é super legal, mas antes de todas as vendas acontecer, se tiver esses fatores jogando contra, vender mais vai ser até prejudicial. Então, o dono, gestão no geral, tem que olhar para todos esses dados. Ah, mas eu não sou analítico. Cara, se você não olhar para isso, você não vai construir um negócio que vai perpetuar. Vai ser um negócio que depois você vai querer se livrar dele e vai estar com um caminhão de dívidas, porque vai cada vez, quanto mais você vende, quanto mais você cresce. O pessoal, eles, no que você falou agora sobre a margem, e espanta, isso que você falou agora é verdade, você tocou num ponto que é muito importante. Os empresários hoje, muitos deles, se tratando de, mas é só pequenas empresas? Não, é um MEI? Não, tem muita gente grande também que está entrando para e-commerce agora, que o cara não sabe nada dos custos atrelados à venda dele. Então o CMV dele, ele não faz ideia nenhuma do quanto que é saudável para ele pagar de CMV, ele não faz ideia nenhuma do quanto sobra de margem de contribuição para ele contribuir com custo fixo, ele não sabe nem o quanto que ele paga de imposto. Então assim, cara, é complicado. Às vezes tem cliente que, por exemplo, está em marketplace que nem sabe que tem DIFAL, entende? Não sabe fazer nem o cálculo às vezes o ERP dele para controlar nem está configurado certo para ele calcular o DIFAL para cada estado, o cara está pagando muito mais imposto do que ele sabe. E aí, quando ele não sabe disso,
Como que ele precifica corretamente? Aí entra muito no que o Igor falou. A gente tem clientes conhecidos, grandes marcas, inclusive, que hoje é amigo pessoal, e o cara falou, cara, eu me enforquei na precificação, porque ele precificava em cima de markup, precificar em cima de markup, pelo amor de Deus, precificava em cima de markup, sendo um e-commerce, e aí ele começou a vender, vendia muito, não estava vendo o rombo, porque pelo menos tinha um faturamento alto, só que aí as contas vão batendo, né? Então vai batendo, chega uma hora que o cara fala, tipo, putz, cadê? Mas tô faturando e cadê o lucro? Não tem? E o foda também é que o cara, o que acontece? Às vezes ele vai comprar, para comprar com bom preço, ele paga o quê? Paga à vista. Só que ele paga à vista, às vezes vende a prazo também. Aí que fode, porque ele não tem fluxo de caixa, e como ele faz precificação para o mercado, ele acha que está tendo lucro, chega no final do mês e não tem dinheiro nenhum. Se toma inadimplência é outra bucha. Tem essa questão de inadimplência. O estoque parado, tem muito cliente que trabalha com e-commerce que você deu um ponto muito importante agora, que o cara coloca dinheiro no front. Para produto, realmente, cara, tem que ter esse fluxo tanto de fluxo de estoque quanto fluxo financeiro muito bem desenhado, muito bem projetado, porque senão você dá uma pancada. Se você pega um produto lá que você comprou à vista e vai vender ele a prazo para 30, 35 dias, por exemplo, e o cliente te deixa inadimplente, você já tem que ter caixa para sustentar essa inadimplência, porque o produto que está vendendo, ele precisa ser pago, e o produto que não vende também precisa ser pago, porque hoje os distribuidores, qualquer empresa, eles compram do fornecedor também, muitas das vezes não é à vista, é a prazo, e aí isso dá uma tranquilidade para eles. Isso sim para o produto que está vendendo, mas e o produto que não vende? O cara vai lá e compra 100 pau de estoque de um produto que não tem tanto giro, que demora para sair, porque ele fez uma compra errada, ou ele fez uma projeção errada, esse produto fica parado, o que está saindo ali, que está vendendo direto, precisa de reposição, aí esse cara precisa repor aquele produto, mas o que não está vendendo também precisa ser pago. Aí tem aquele boleto vencendo, o cara não tem caixa para sustentar isso, e aí é onde vai entrando bola de neve. Aí o cara entra numa dívida que ele acha inteligente, ele fala, puta, vou pegar um empréstimo, me desafogo agora, vou recebendo dinheiro e vou pagando. Só que aí esse empréstimo que ele pega, desafoga ele por um tempo. Depois ele começa a pegar outro, chega numa hora que o cara não tem mais margem, porque todo esse custo que ele gerou, o custo de capital está muito mais acima do que a margem dele gera para ele poder pagar. Aí é onde o cara não vê mais saída, entende? Aí como você vai vender um negócio que só gera prejuízo, que não tem um EBITDA positivo, porque o EBITDA muitas vezes é muito mais negativo, vezes negativo o que você fatura, aí você tá lascado, entendeu? Cara, eu vejo que esse problema de estoque ele é gerado por algo besta até, que é o famoso MVP errado. Às vezes o cara tá lá tomando o banho dele, o empresário, ele tem aquele sonho, ele falou, nossa, as melhores ideias. tenho aqui um produto que é um pulo do gato, ele vai me deixar milionário. Aí o que ele faz? Em vez de ele fazer um teste barato, validar ali as primeiras vendas, ele fala, vou fazer aqui 50 mil unidades, porque é impecável. É um copo que, em vez desse copo aqui custar, por exemplo, os seus R$2, eu vou fazer um copo diferente que vai custar R$100 e blá blá blá. Coloca um monte de coisas que ele não tem certeza, na cabeça dele é muito bom, mas não tem aceitação do público ainda, porque é um produto inovador. Aí ele chega e vai fazer lá o MVP dele, em vez de fazer barato, ele gera aquela porrada de estoque. Errou, ou é um produto que não teve uma aceitação boa, depois fica parado. Um exemplo prático, né? A gente vê vários produtos que tiveram as suas sazonalidades, digamos, tipo aquele brinquedinho spinner lá. Quem fez um estoque daquilo, nunca mais vai vender isso aí. Nem dando de graça, as pessoas querem mais, entendeu? E às vezes, nós como empresários, a gente sempre tem boas ideias para aprimorar produto ou fazer um produto novo, mas tem que tomar muito cuidado no MVP, porque senão você gera um estoque ali parado. E a gente já viu o caso de clientes nossos, por exemplo, gerar 100 mil de MVP ali em estoque e não vende. Aí o cara fala, vocês é marketing, vocês têm que vender esse produto, não tem aceitação. Ele joga essa bomba na nossa mão. Pra quem não entende, o MVP que o Igor tá falando é basicamente você, quando vai fazer uma compra massiva de um produto que você quer vender, antes disso você faz o MVP, que é basicamente você, putz, eu quero vender 3 produtos, então se eu quero vender esses 3 produtos, eu não vou comprar ele em quantidade massiva sem saber se eles vendem, se eles têm aceitação, se eu tenho preço competitivo no mercado. Então antes de eu comprar esse produto, eu faço um estudo dele no mercado. Fiz um estudo, entendi que tem viabilidade, eu compro pouco deles. Então eu compro lá 10 unidades de cada um, pedido mínimo. Compro essas unidades e coloco para vender. Estou vendendo 2 e um não, esse produto aqui eu vou descartar, eu não vou fazer recompra dele, e esses outros 2 que está vendendo eu vou recomprar proporcional ao que eu estou vendendo. E aí conforme vai desenrolando ali, vai aumentando esse volume de venda, aí naturalmente eu vou recomprando mais estoque proporcional conforme minhas vendas vão aumentando. Então essa é uma forma de você blindar e de você não gastar ali desnecessariamente com produtos que não vão ter giro e impactar diretamente na tua margem, que e-commerce a gente sabe que é pequeno. Deixa eu pensar aqui, cara. Entrando para um outro fator, quando a gente fala de toda essa linha de e-commerce também, né,
a gente enxerga hoje que tem muita gente que tem um problema muito grande também dentro da área de mídia. Porque às vezes o cara ele começa a vender bem, mas ele não tem a noção do quanto que ele tem ali no CMV dele agora embutindo mídia. Então às vezes o cara ele tá vendendo 100 pau, aí a gente fala pro cara, ó, você tá tendo um ROAS 10, puta, tá tendo um ROAS 10, tá excelente, cara. Você tá basicamente numa leitura chula, você tá pagando 10 conto pra vender 100. Você tá pagando 100 reais pra vender 1000. Então tá muito legal. E aí a gente leva isso pro cliente e fala, cara, ó, seguinte, só que você tá investindo isso, e agora a gente sabe que a sua margem é tanto, os seus custos é tanto, a gente precisa investir X para conseguir gerar esse retorno aqui e pagar todos os seus custos fixos e te sobrar lucro. Aí o cliente fala, putz, mas eu vou ter que investir isso? Você vai ter que investir isso, mas a gente já tem dados na mão que você vai conseguir ter um retorno para pagar todo esse custo fixo e botar dinheiro no seu bolso. E aí muitos empresários que tem essa mentalidade do, cara, vamos ver, peraí, me mostra. A gente vai, mostra pro cara e fala, não, beleza, pode colocar. Porque ele sabe que a gente hoje tem essa estrutura para levar o resultado que ele precisa e a gente justificou o investimento no passo a passo para ele mostrando dados. Mas tem empresários que realmente têm essa mentalidade um pouquinho mais de medo, né? De não, cara, mas eu vou investir mais, mas minha margem já está pequena. Mas ele não tem esse entendimento do, puta, mas eu vou investir mais sabendo já da previsibilidade de retorno. E esse também é um trabalho que a gente tem, que hoje, cada vez mais, né, a gente vem conseguindo converter isso com mais facilidade, vem conseguindo inserir com mais facilidade os aumentos de mídia, justamente por tudo que a gente criou, né? Por todos os cases que a gente consegue transmitir para os nossos clientes. Mas eu vejo que as agências, as assessorias menores que vão tentando incutir isso vai enfrentar uma barreira muito grande com clientes que não têm esse nível de consciência. Cara, às vezes a solução do cara é investir mais, então não adianta. Ele precisa investir mais para que ele consiga ter um retorno. Principalmente quando a gente fala de high ticket, né? Que seria basicamente quem tem ali um produto que é mais caro. Então, por exemplo, a gente se deparando até com outro tipo de negócio que é imobiliárias. Aí a pessoa tem um imóvel ali de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões para vender. E eu vou fazer um teste de R$1.000, R$300, R$1.000, R$2.000 para vender uma casa de 1 milhão. Ele tá fazendo MVP, você não tá entendendo. É simples a conta. Se você vai investir R$1.000 e você quer vender 2 milhões, cara, me fala esse investimento. Já fizemos esse milagre, mas a gente sabe que não é algo consolidado, que é mensurável, depende de muita sorte também, por mais que você tenha um comercial impecável, depende da sorte de pegar o cara na jornada de compra do fim já, que ele já definiu que ele quer um apartamento na cidade X, de X a X preço, que tem a área de piscina, que tem o sol batendo na varanda dele das 9 ao meio-dia. Enfim, você tem que pegar esse cara. E aí a agulha não pode. A chance é de 1 a 2 milhões, de 1 entre 2 milhões. Então, realmente, tem que ter esse alinhamento de expectativa do cara. Eu vou investir proporcional ao que eu tenho, né, de produto para vender. E isso não se deve ao fato só de high ticket também, conforme a gente mencionou anteriormente, tem muito cliente que não faz a conta do cara, eu tenho que investir isso para conseguir realmente contribuir com custos fixos. Que é aquilo que a gente comentou agora, que é um fator que até reforçando, estudem margem de contribuição, pelo amor de Deus, cara, estudem margem de contribuição. Então, o seu produto, ele tem ali CMV, ele tem o custo de mercadoria vendida, que é embutido ali frete, imposto, que são alguns custos variáveis da venda, tá? E aí, posterior a esse pagamento, você fala, tem o lucro agora? Não, não é o seu líquido ainda. Posterior a isso, você ainda vai ter outros custos, tá? Para você cobrir. Então, essa margem de contribuição, o próprio nome já diz, é margem de contribuição, é a sua gross margin, é o que contribui para você pagar os seus custos fixos. Porque daí, quando você paga o CMV, que é os custos variáveis do produto, a gente entra para a base de custos fixos. Aí vai entrar a questão de aluguel, vai entrar a questão da tua operação, vai entrar outros fatores que você nem cogitou anteriormente. Então estudem para vocês não precificar errado e não acabar tendo uma dor bem latente que provavelmente vai matar ali o seu negócio. Cara, até pra gente dar algumas dicas, por exemplo, a gente tem aqui um empresário, ele vai vender esse copinho aqui. Qual dica você dá ali pros KPIs ali? Enfim, os parâmetros para ele olhar para falar, o meu preço, talvez eu tenha que rever, entendeu? Como ele deve precificar, por exemplo, algumas dicas. Se tratando de e-commerce, por exemplo, vamos dar até um exemplo clássico. Quando a gente vai comprar um produto que tem o próprio MVP, então se é um produto novo, eu sempre vou fazer estudo de viabilidade desse produto. Então primeiro eu estudo a média de mercado. Mas o meu produto ele não pode ter a média de mercado. Cara, se você vende commodity, esquece. Para de falar essa balela e realmente vai fazer pesquisa de mercado para você vender um produto que tenha realmente preço competitivo. Aí você pega esse cálculo do produto, então você vai para o mercado e entende, putz, eu estou pagando R$10, o mercado vende esse produto a 50, pô, bacana.
Tá bacana? Não sei, aí você vai ter que ver os outros custos atrelados. Aí você vai ver se vai ter que embutir frete nele, porque às vezes o Mercado Livre tem ali acima de R$ 79 os fretes. Todos os canais você vai ter que fazer um estudo de o quanto que aquele mercado vende e se você tem margem para conseguir vender lá. Então, por exemplo, eu vou vender esse copinho no meu site. Eu pago R$2 e todo mundo vende ele a 10. Então eu estudo lá que eu vou ter, R$2 já é do copo, aí eu vou ter um investimento que eu vou colocar de mídia, aí eu tenho um imposto para pagar, tá me sobrando de margem R$4, tá? Então eu tenho ali os R$4 de margem que me sobra e esse copinho é 2. Então eu pago os 2 de custo do produto e aí me sobra R$2 de margem de contribuição. Com essa margem de... Mano, vou falar de novo porque eu pequei aqui. Vamos supor, esse produto eu tenho ele a R$2 que eu compro no meu fornecedor e aí o mercado vende a 10. Então, nele, eu vou considerar o custo do produto, eu vou considerar o imposto, eu vou considerar o custo de mídia que eu tenho embutido nele. Retirando tudo isso, vamos supor que me sobra ali R$6, por exemplo. Putz, eu tenho R$6 de margem de contribuição, tá legal? É um produto que faz todo sentido. Se eu divido meus R$6 pelos R$10 que eu estou vendendo ele, eu tenho 60% de margem de contribuição, certo? Então, com 60% de margem de contribuição é lucro? Não, é o que cobre para eu contribuir com custos fixos. Que daí eu vou pagar, vou usar esse valor para contribuir com aluguel, para contribuir com toda a minha operação, para contribuir com aqueles custos que eu realmente tenho e que não tem como eu fugir, entende? Então, hoje, o estudo que você tem que fazer, se é produto, é o CMV. Você tem que estudar muito sobre esse CMV para você não precificar de forma errada. É uma regra para todos? Não, fujam de markup, mas entra para todos os canais entendendo. O Mercado Livre tem as taxas dele, Shopee tem as taxas dele, no seu site vai ter alguma taxa ou outra, às vezes para o cartão tem ali a tarifa do cartão. Então você vai estudar todo esse percentual de custo que você tem, você vai atrelar o seu produto, vai tirar ali os valores embutidos do produto, frete, o custo de imposto. Depois disso você tem a sua margem de contribuição, que é o que eu falei anteriormente, que contribui para todo o custo fixo. Então por canal você vai fazer sempre uma precificação personalizada, removendo todas as tarifas embutidas dentro dele. Pô, maravilha. Se você não entendeu como vai fazer essa precificação, recomendo que você revise o seu produto se está nos preços corretos ali. Ou manda mensagem pra gente no WhatsApp. Tá certo também. Cara, até falando, a gente começou a falar de Mercado Livre, que também é um canal favorável e é até um assunto. A gente vê muitas empresas hoje, ou ela não está nos marketplaces, ou elas dependem somente deles. O que vocês têm, por exemplo, a dizer a respeito disso? Você fala de... Só Por exemplo, tem as empresas, as que não estão no marketplace, aí tem e nem tem um canal próprio também, o próprio e-commerce, por exemplo, e tem as que estão só no Mercado Livre, só na Amazon, só na Shopee, por exemplo. Cara, eu vejo assim, é muito importante você estar inserido, porque ali você está utilizando uma estrutura que é mega robusta. Mercado Livre hoje é muito monstro. Cara, Mercado Livre você compra uma mercadoria hoje, chega amanhã. Em alguns casos, no Flex, chega no mesmo dia. Então, se você não estiver dentro do Mercado Livre, você está perdendo dinheiro, você está perdendo visibilidade, tá? Então, tem que estar sim dentro do Mercado Livre, Amazon, Shopee, todos. Porém, o que acontece? Ele é um sócio, então ele pega ali 50% do seu faturamento, né? Aí já está falando de produtos que às vezes já tem margem pequena. Então, se ele já está comendo ali 50% do que você já vende, o que está sobrando para você? Mas é importante você estar inserido ali dentro. Então, o que eu vejo? Alguns clientes se prendem muito a Mercado Livre, Delivery, por exemplo, se prende muito a iFood, esquece que eles também podem crescer a estrutura própria deles, né? Um site, ter uma rede de atendimento ali também, tete a tete, né? No WhatsApp, fazendo tráfego pago. Então, o que a gente faz hoje quando a gente chega numa empresa? Primeiro, eu vou entender o que você vende, qual que é a sua estrutura. Se você hoje está inserido, tem um site, já faz ali uma venda no ponto físico, eu também vou ver a possibilidade de inserir você no marketplace, que vai agregar, vai aumentar seu faturamento, né? E, consequentemente, se você só está inserido também na parte de marketplace, eu preciso ver a possibilidade de você ter a sua própria estrutura, né? Porque isso vai te trazer mais margem, mais lucro, né? E, em paralelo, você continua no Mercado Livre também e os demais. Um dos pontos que o Tom deu, se a gente for falar de marketplace, que a gente teria que ter um vídeo especificamente para marketplace, mas hoje marketplace, só explicando para o pessoal, para eles não entenderem errado, quando você falou de 50% que o Mercado Livre consome, tá? Não é as taxas diretas do Mercado Livre. Isso, então ele está embutindo também custo de mídia ali dentro, tá? Então, na média, quando você vai pagar investimento de mídia, vai pagar as taxas que são ali o percentual da categoria, mais a taxa fixa, dependendo do valor que você cobra no seu produto, se é abaixo de 79, acima de 79 tem frete. Então, na média, dá ali quase 50%. Então, você tem que precificar de forma correta para que te sobre um resquício de margem ali para você conseguir trabalhar, tá? Então, só corrigindo essa parte. Mas também, outro ponto que a gente tem
já que você pontuou sobre a questão de estrutura que o Mercado Livre tem, né? E o Igor perguntou sobre a questão do Omnichannel, é muito importante que você esteja com a sua operação em diversos canais, em múltiplos canais, sim. Porém, marketplace, a conversa é para marca própria. Quando você não tem marca própria, você acaba ficando dependente de uma marca. E antigamente funcionava assim: eu tenho o fabricante e eu tenho o distribuidor, depois eu tenho lá um revendedor e tenho o consumidor final. Hoje não funciona mais assim. Hoje a gente tem o próprio fabricante trabalhando na frente de todo mundo, vendendo diretamente para vendendo para o distribuidor, vendendo para revendedor, vendendo para o atacadista, vendendo para o consumidor final. Então essa disparidade de preços, né, que a gente tinha antigamente, já a fábrica não vende para mim, então só o distribuidor tem um preço bom. Cara, hoje a indústria está aqui, então ela está vendendo com um preço muito melhor que todo mundo. Então assim, a competitividade ficou muito maior para produto de terceiros. Então o que você tem que fazer é realmente, se você é o detentor da tua marca, você tem o seu produto, você tem a sua fabricação, ou que a fabricação não é internalizada, mas que você tem a sua marca e você cria ela, você produz, né, através de uma outra empresa, mas que ela seja da sua propriedade, você acaba conseguindo ter um controle de preço muito maior. E aí você acaba não tendo competitividade no mercado. Exemplo disso vamos colocar até empresas aí, por exemplo, eu tenho a Coca-Cola, mas aí eu também tenho a soda, aí eu também tenho a Fanta, aí eu também tenho a Turbaína. Cara, eu tenho preços diferentes, mas eu não fico refém de preço justamente porque cada marca é uma marca. Então, a soda, para quem gosta de soda, é melhor do que a Coca-Cola e eles não estão se importando se está mais caro ou mais barato. Então, em tese, foquem em marca própria se vocês querem viver ali no longo prazo na empresa de vocês. Não foquem na distribuição apenas de produtos de terceiros. Não que você não tenha que fazer essa distribuição, tá? Façam sim, se caso for uma estratégia que traga remuneração para vocês, mas foquem ali também num produto de detenção, marca própria de vocês, para que vocês não tenham nenhum empecilho, nenhuma dificuldade, senão vocês ficam realmente na mão de terceiros. Cara, outro erro comum que a gente vê até de marca própria é o cara que ainda não registrou o nome da empresa dele também. Então, se você ainda não fez isso, pelo amor de Deus, pausa esse vídeo até, vai atrás disso, antes que alguém roube a sua marca, e aí já era, cara. Não é nem roubar, né? A marca é de quem registra, não registrou. Exato. Aí você vai ter um problemão, mudar nome não é legal, perder tudo que você construiu não é legal, é broxante para você que teve a grande ideia anos atrás e não se preocupou com isso. Então, marca própria hoje é algo que precisa, registre ela, registre suas marcas para que você tenha essa segurança. Por quê? Até pelo trabalho que a gente exerce, né, com outras empresas, que é o trabalho de marketing. Algo em comum, que é as empresas que mais fluem dos nossos clientes, é quem tem uma grande marca. Tem grandes empresários hoje que defendem, né, o fato de você construir uma marca foda, uma marca forte. Caetu Maia, por exemplo, vive falando de marca o tempo todo. E olha a marca que ele construiu. Chili Beans, ele não vende óculos, ele não vende ali algo que é commodity no caso, né, que seria. Ele vende Chili Beans, entendeu? Então você tem que se preocupar e construir a sua própria marca. Hoje, os principais clientes que mais têm resultados nossos é aqueles clientes que já construíram uma marca, já é uma marca estabelecida na cabeça das pessoas, criou-se essa confiança e assim flui muito mais fácil. É muito mais fácil vender para essas pessoas que já conhecem essa marca do que você criar algo ali do zero, que obviamente demora um pouquinho mais para tracionar. E marca própria a gente vê que realmente é o caminho. Você ficar na mão de alguém o resto da sua vida, não perpetuar a sua empresa de uma forma que você tenha autoridade de um produto, é algo que a qualquer momento você pode sair do mercado. E não é legal. Você tem um negócio, até falando em equity, você perde, querendo ou não, um pouco de valor de mercado risco, né? por conta do risco. Então, O mercado hoje está bem disruptivo também. Assim. Totalmente. Por exemplo, hoje a gente já trabalha, inclusive, com donos de empresas, com marca de roupa criadas por eles mesmos. Antigamente a gente era muito refém das marcas grandes, né? Hoje em dia, por conta do digital também facilitar isso, você percebe que as pessoas já estão conseguindo fazer isso. Por exemplo, a própria Virgínia criou a E-Pink. Quanto que não vale essa empresa dela agora? Porque é uma marca própria. Ao invés dela se aliar, né, a alguma grande marca já existente, ela criou a própria dela. Se eu não me engano, eu não posso estar falando errado, se eu não me engano, eu tô vendo mais que a... Qual que é o nome daquela marca? Marca do mesmo segmento? Mano, ela tá vendendo mais do que a... Boticário, isso. Natura. Então, por exemplo, você pega a E-Pink, né, que é da Virgínia, marca própria. Ela poderia ter, talvez, ali, sido garota propaganda de alguma marca já existente, como a Boticário, e hoje ela vale mais do que a própria Boticário, né? E foi uma marca com de criação própria dela.
Então, até temos amigos pessoais que estão em marketplace até, deixaram de vender produtos de terceiros, já eliminou tudo de estoque e começou a criação de um produto próprio, já visando esse médio e longo prazo para não acabar morrendo, né? Eu conheço clientes, por exemplo, que vendiam exclusivamente um ou dois produtos que era o responsável por 100% da margem do cara. Aí você pensa, você falou agora de riscos, né, atrelado ao negócio. Como que você compra uma empresa que tem dois produtos, que é produtos de terceiro, que tem risco do cara falir, que tem risco do cara não ter distribuição, exato, não querer vender para você, ou o cara não ter estoque para te distribuir, para atender a demanda, e aí o cara tinha esses dois produtos, que era responsável por 90% do faturamento, a empresa de um dia para o outro, pum, fecha as portas e o cara se lascou tendo que fechar a empresa dele também, porque ele não tem mais faturamento por depender de uma outra empresa. Então, realmente, essa disseminação, né, do cara, eu não quero depender de ninguém, eu quero ter o meu, para eu não ficar tendo um risco atrelado ao negócio, é extremamente importante, aumenta teu equity, você consegue ficar muito mais tranquilo e blindado de riscos. Então, realmente tem que fugir disso, senão a gente acaba não sendo estratégico o suficiente para manter a nossa empresa saudável. É crucial. E falando em produto, né? Produto ele é crucial para o marketing. Eu diria que o marketing começa até nele, no caso. Todo o trabalho que a gente faz em volta dele ali depende também de ter um bom produto. Fica até naquela dúvida, daquela famosa frase, né? O marketing vende até produto ruim. Cara, pode até vender, mas não vai fazer aquela boa venda, que é a venda com retenção. E não se mantém, né? E não se mantém. Então, os empresários eles têm que focar muito em desenvolver um bom produto, um produto que realmente é diferencial, que vai sanar as dores do cliente dele, do público-alvo, vai de encontro com o desejo. E esse desenvolvimento do produto dita muito a questão ali do futuro da empresa, né? Até o exemplo que eu dei do Caíto falando lá de marca própria, ele também fala muito de produto, que é uma grande referência para nós. O cara desenvolve mais de 10 modelos ali de óculos toda semana. Então ele sempre está inovando. Claro que a maior fatia é os óculos que tem o maior dinheiro, ele fala, né? Mas ele sempre está achando meios ali para conseguir achar outros produtos, outros campeões. Então eu acho que teste é rei, cara. Teste seus produtos, não tenha medo de aprimorar eles. Se você vende a mesma coisa há 20 anos, cara, infelizmente vai surgir alguém... Mata o seu negócio todos os dias, né? Mata Sim. os seus negócios todos os dias. É isso que a gente vem falando com muita frequência. O cara que ele fica às vezes refém do, mas isso aqui funcionou lá atrás. Cara, funcionou lá atrás, mas até quando vai continuar funcionando isso? Você vai ficar refém da hora que, aquele ponto que você trouxe, eu não vou esperar o avião cair para eu começar a me preocupar. Então, às vezes a asa começou a dar aquela balançadinha, eu já estou me preocupando. Deu turbulência. Exato. Às vezes antes disso mesmo, do cara, mas peraí, deixa eu fazer um checklist para entender se está tudo certo, entende? Então a gente precisa ter essa mentalidade do eu vou me prevenir antes de eu ter o problema, ao invés de eu ter o problema para depois eu trabalhar com medidas corretivas. Então a gente tem que ter esse senso como empresário a todo momento. Essa do Caíto é muito boa, que ele fala que ele tem 80% de produtos de giro, né? E aí essas marcas novas que eles criam, esses modelos novos que eles criam ali, todos os meses é responsável apenas 20%, então não está um risco no negócio. Então ele está ali sem se arriscar, está criando coisa nova, ou seja, se ele acertar a mão, ele aumenta muito o dele, o recurso que ele vai conseguir puxar para dentro da empresa, a receita que ele vai conseguir gerar, e se ele errar, não mata a empresa dele, porque ele está fazendo teste com um orçamento que é já previsível e que faz todo sentido. Quando se tratando de marca também, falando da própria Chili Beans, quando a gente pega a Cimed também, cara, olha o Adib hoje, é uma empresa que fatura bilhões por ano e é muito consistente. E em paralelo a isso, entrando em outro assunto agora, queria até entender de vocês também o que vocês acham sobre a questão da frequência de conteúdo. Então a gente vê hoje o Adib produzindo conteúdos massivos, a gente vê o Caíto todo dia produzindo conteúdo massivo, a gente vê outras grandes empresas se posicionando muito bem, não só se posicionando com algumas campanhas esporádicas, mas todo dia botando a cara para aparecer. Então o que vocês acham dessa frequência alta? Cara, é crucial, claro que a frequência ela tem que ter qualidade, né? Não adianta, vou postar todo dia qualquer coisa. Não, mas poste sim com frequência, bons conteúdos, por quê? Primeiramente o dono, eu acho que toda empresa ela tem que ter ali uma grande influência do dono, ou enfim, as pessoas que fundaram, que estão dentro da empresa, porque são as referências. É alguém falando com a melhor pessoa para falar da empresa, né? Que fez ali, projetou ela, inventou ela, desenvolveu, está nela diariamente, sabe de cada pedacinho dela. Então acho que é crucial ter a frequência. A gente incentiva muito hoje os nossos clientes a ter essa frequência e aparecer. Mas eu tenho vergonha. Mas é muito melhor você pagar esse pequeno preço de vergonha do que a sua família vai pensar de você, seus amigos, que não importa, quem te zoar, foda-se.
É muito melhor você pagar esse preço para construir algo grande no futuro, que é um legado que você vai construir. Então, eu acho que a frequência tem que estar voltada, mas o dono sempre tem que aparecer. É a cara do negócio. Até porque o insight que pegamos recentemente é o seguinte: hoje, se o dono aparece no negócio, ele é o melhor influenciador possível e o mais barato. Claro que depois você vai fazer parcerias, você vai querer uma Virgínia, dependendo do seu produto, você vai querer um Neymar, dependendo do seu produto. Mas essas pessoas são caras, embora trazem bastante retorno. Mas aquele influenciador que vai ser barato e vai ter um grande poder sobre a empresa é você mesmo, que é o dono, entendeu? Então, eu sou muito a favor. Quem o dono não aparece e as que nenhuma pessoa aparece, é só o logo de empresa, não cria aquela conexão que precisa com o cliente. E, obviamente, as vendas, os resultados não Você acontecem. já tá com o seu passaporte assinado para concordar. É que você pega, por exemplo, cara, isso já faz um bom tempo, né, que já teve essa mudança da humanização da marca. Né? Você pega, por exemplo, o SBT. SBT, por que o SBT? Você pensava em SBT, quem se lembrava? Sempre o Santos. É a cara, é o que você falou. Qual seria a melhor pessoa para realmente ser a cara do SBT? É o Silvio Santos, né? Então, a humanização da marca, ela traz ali a questão de concepção de proximidade entre marca e realmente o consumidor. O próprio Caíto, que é um cara muito foda, que ele mesmo fala que ele é um gestor de marca, ele falou, a gente foi até no evento dele, que depois que ele apareceu, que ele começou a criar conteúdo, que ele começou a mostrar quem era o Caíto, ele aumentou em 40% o faturamento da empresa, entendeu? Olha o poder ali dele realmente aparecer. Detalhe, né? Depois de estar Ele aumentou 40% de uma empresa de bilhão, né? Hoje você fala, por exemplo, de fazer, como o nosso trabalho está pago, o marketing completo, se aumentar, por exemplo, o Matheus aumentou em 30% lá o faturamento dele. Poxa, já é um faturamento alto e não é fácil. Imagina uma empresa que já ganha bilhões, e qualquer subida que eles dão ali já fala de um faturamento bilionário, né? Então, essa importância de realmente aparecer com conteúdo com frequência, com conteúdo que tem ali uma comunicação correta. Eu até vi ontem um negócio bem legal, sabe, o Old Spice, que é de desodorante e tal, eles estavam com uma, eu não vou lembrar certinho as datas, tá? Mas eles estavam ali perdendo muito mercado. E estava caindo muito as vendas e tal. E eles fizeram uma reestruturação da marca. Eles observaram que, eu não vou lembrar certinho, acho que se não me engano 60% ou 70% aí de quem acompanhava o conteúdo não eram homens, eram mulheres. E eles estavam fazendo sempre, desde o início da marca, a comunicação deles era para homens. Então o que os caras perceberam? Porra, estão fazendo errado. Fizeram toda uma reestruturação voltada agora para o público feminino. Aumentou pra caramba o faturamento da empresa, o crescimento deles, né? E isso leva também nessa questão do conteúdo de frequência. Se você tem uma comunicação direta com o seu público e a comunicação pro público, correto? Não adianta se você vende um produto lá que o seu público é feminino, a sua comunicação também ser pro masculino. Então acho que tem tudo ser pensado e também essa questão da humanização da marca, né? É legal o que você trouxe agora do ponto do mas eles estão fazendo errado. Então, cara, eu não vejo nem como um erro, por exemplo. Era um posicionamento que eles tinham de eu vou vender só para homem. E beleza, mas se o seu objetivo for realmente agarrar mais share no mercado, crescer de forma expressiva, cara, você vai ter que buscar mais mercado, até porque a gente tem uma limitação ali, a gente tem muitas marcas vendendo para homens também, então para que você consiga abranger, foi uma puta sacada deles de enxergar, por isso que tem que estar sempre olhando para dados, por isso que o gestor do negócio nunca pode estar simplesmente só no operacional, ele tem que estar ali com uma visão mais ampla do negócio, para ele enxergar essas oportunidades de novos negócios. Então quando ele enxergou ali que, puta, eu tenho 70% do meu público é mulher, então eu tenho um puta share para buscar aqui, por que eu tô falando só com esse público? Mas eu preciso fazer uma pequena adaptação para chegar e atender esse público, ótimo, então eu não vou precisar gastar muito recurso e eu vou ter 70% de mar para mim explorar ainda. Então foi uma puta sacada que eles conseguiram ali. Sim, até porque, Victor, o que acontece? Pensa o seguinte, então agora eu sei que eu tenho que ter frequência de conteúdo, eu como dono da empresa, o rosto aqui eu tenho que aparecer, legal, vou conversar. Só que aí é um serviço burro se você estiver fazendo a comunicação para a pessoa errada. Não adianta você fazer panfletagem, tráfego pago, o que for, se você tiver com a comunicação para o público errado, entendeu? Então, quando a gente fala essa questão de realmente ali ter essa proximidade com o seu público, tem que ser desde a base. Você tem que entender para quem que você está falando, que aí você vai saber o que falar, entendeu? Então eu acho que isso que também é muito importante. Não só aparecer para falar bobagem, mas que nem a gente está fazendo aqui agora. Sim. Uma comunicação voltada para empresários. Exato. E a gente já deixou bem claro isso, né? Uma das coisas que eu vejo também que faz todo sentido e que hoje o mercado está numa aceleração muito grande é a questão das IAs. Então a gente tem hoje AI para tudo. E a gente está vendo hoje criação de conteúdo. O GPT ele mostrou isso para a gente agora com muito mais facilidade, né? Antes os designers estavam ali muito mais
agarrados ao negócio, a gente tinha ali, nós como empresa de marketing, muito agarrados ao designer, porque se a gente não tem o designer, se o designer falta, a gente tem problema na criação. Hoje o próprio time de vendas consegue fazer criação, entende? Então, tipo, hoje a gente tem o SDR que precisa gerar um conteúdo, ele consegue dar ali um comando pro GPT e fazer a geração de uma imagem. Ah, mas não sai perfeita. Cara, tudo bem, a gente está falando de algo que está iniciando agora, mas todos os dias a IA coleta dados, todos os dias ela otimiza, todos os dias ela tem nova capacidade de geração e em um período muito curto a gente vai conseguir ampliar muito isso. Ah, mas é muito ruim isso porque a gente vai perder mão de obra humana. Não vejo isso, eu enxergo que a gente vai conseguir fazer mais com as mesmas pessoas, não mais com menos, que é até a ideia que a gente compartilha de algumas pessoas que a gente segue também. Eu tenho essa mesma ideologia do cara, eu não quero cortar pessoas porque agora eu tenho robôs para atender, ou eu tenho mecanismos ali que são AIs para que eu consiga cortar mão de obra humana porque é mais barato. Não, na verdade a gente está pensando em realmente crescer mais ainda de forma expressiva para ter ali as mesmas pessoas gerando mais coisas para a gente. E até um ponto que eu vejo nisso é negativo? Não, eu vejo de forma extremamente positiva, porque agora, como a gente tem as AIs trazendo pra gente uma régua de mercado muito mais alta, isso força a gente, como pessoa, como profissional, a se entregar muito mais pro negócio, a se entregar muito mais, a obter conteúdo muito mais rápido, para que a gente consiga ser gestor, não ficar só colocando a mão ali em partes operacionais. Então a gente tira menos tempo do operacional, começa a agir de forma estratégica, aloca recurso onde realmente faz sentido e a gente consegue ser mais rentável para a empresa estando acima do custo de capital. E também economizando mais tempo, né? A gente vai ter um período muito mais hábil, então é realmente extremamente produtivo. Entra naquilo, hoje em dia é muito rápido, tudo é muito rápido. E os testes também têm que ser cada vez mais rápidos, né? E aquilo que você falou sobre a gente não tá, tipo assim, dispensando a mão de obra humana, né? Pelo contrário, uma empresa são feitas de pessoas, né? Um CNPJ por trás dele tem um CPF. Então, o que eu vejo, a gente consegue o quê? Otimizar os nossos resultados. Então, às vezes nós estamos ali com uma campanha, a gente precisa fazer um teste rápido, poxa, já sobe esse criativo. Um criativo hoje, você consegue fazer pelo chat GPT em quantos minutos? 30 segundos, cara. 30 segundos. Entendeu? Então, os testes eles são muito mais rápidos. E, consequentemente, a gente está falando de um funil, por exemplo. Você está fazendo essa aquisição de clientes. Testou rápido, a gente já consegue ter resultados de venda aqui rápido. Saber se funciona ou não, entendeu? Então, tudo isso atrelado a um trabalho bem desenvolvido com a equipe em marketing, utilizando também a inteligência artificial, a gente tem tudo para conseguir esses resultados mais rápidos, né? Sim, claro que sendo usado da maneira certa. Sim, quando a gente pega hoje um CRM de grandes empresas que tem milhões de cadastros, o próprio Nubank, por exemplo, que tem hoje, não sei quanto que eles têm agora, mas até recentemente a Cris lançou que tinha mais de 90 milhões de bases de pessoas. Muita Cara, gente. como que você conversa com 90 milhões de pessoas? É extremamente inviável, não dá. E aí que entra a questão das AIs para possibilitar esse diálogo próximo com o cliente. Então, além da gente conseguir a personalização, a gente consegue a comunicação muito mais próxima, muito mais efetiva, muito mais humanizada também, porque hoje as AIs não são robóticas como antigamente, e assim a gente consegue comunicar realmente com os fãs da marca e tornar também aquelas pessoas que não são fãs, trazer elas mais para perto, com essa comunicação mais frequente, com esse posicionamento mais frequente, trazer e criar mais fãs da marca. Bom, até começando no assunto de IA que estávamos falando, né? Hoje, se você é um profissional e você não utiliza inteligência artificial, aí sim tem grande chance de você ser trocado, sim, infelizmente. Então você tem que utilizar ela como a sua aliada para você conseguir fazer dela algo que vai te ajudar a ser mais produtivo e levar mais resultado. E você que é empresário, se você também não utiliza, cara, tem uma grande chance de você estar perdendo a chance de otimizar seu tempo, ter mais produtividade, mais resultado com o mesmo time que você tem hoje. Então, usar a inteligência artificial, eu vejo que cabe para todo tipo de negócio. Você é uma empresa ou um profissional, use elas ao seu favor. É até barato a inteligência artificial na sua maioria das vezes. Então, faz sentido você olhar para isso agora, que é algo que está fazendo um barulho, mas ainda assim é recente, do que você esperar todos os seus concorrentes ter essa noção de mercado e depois disso você vai considerar implementar. Aí é um problema, porque você começou a largada depois que eles já estão lá no meio da corrida. Até porque quando a gente pega hoje a linha da IA, ela é commodity, né? Então hoje a AI não é mais um diferencial de mercado. Puta, a AI agora eu utilizo, eu sou diferenciado. Não, todo mundo está utilizando. Então o GPT ele é uma das ferramentas que são mais conhecidas. Então o pessoal hoje fala, eu estou usando AI porque eu utilizo GPT, porque eu tenho no meu celular, na academia eu gero um script, eu gero um story. Cara, isso é o raso do raso do raso. Então você hoje, além de ser uma commodity, você tem que buscar ali AIs que realmente vão trazer um impacto muito mais positivo para dentro do seu negócio, sendo para controle, para aumento de vendas, para auxílio ali nas demandas, para conseguir realmente aumentar a produtividade do teu time. Então
foca realmente nessa área, busca quem tem conhecimento, putz, mas eu tenho que trazer alguém de fora, traz, não tem como eu ter que trazer alguém aqui para esse recurso dentro da empresa, internalizar, pega um terceiro, pega alguma assessoria, alguém que vai te auxiliar com estratégias dentro de AIs que vão possibilitar você ter um aumento expressivo dentro da tua produtividade e também dos recursos que você aloca. O que eu vejo também, cara, tipo assim, é uma oportunidade que você tem de aumentar a sua produtividade sem aumentar a equipe, entendeu? Sem aumentar o seu custo operacional. Então, por exemplo, hoje você tem ali na sua agência, na sua assessoria de 2 a 3 web designers, por exemplo, ali, você tem uma capacidade X de atendimento, entendeu? Então, para você, às vezes, sobrepor isso, você vai precisar contratar mais. Agora, com toda essa AI, toda essa questão ali desse suporte que nós estamos tendo, se você utiliza isso de forma inteligente, você vai ter mais produtividade, você vai conseguir vender mais, tá? Até para o time comercial, hoje mesmo, sempre que a gente vai vender, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Para não, às vezes, atropelar a parte reativa da empresa, virar um caos, porque vai ter que contratar mais pessoas e tal. Então, isso você consegue em minutos hoje fazer uma arte, fazer ali um processo. Então, isso vai fazer com que você consiga ser mais produtivo com a mesma equipe que você tem, faturando mais. Então, seu custo operacional vai se manter o mesmo e o seu faturamento também. Sim, quando a gente olha hoje para dentro da expressão que você ganha ali de produtividade, né, a gente tem uma expressão muito maior em cima do custo de capital e também de tempo. Então, a gente hoje, exemplo, você vai contratar um designer, cara, você vai ter que não consegue, às vezes você não vai conseguir contratar um designer pleno, por exemplo, você vai trazer um cara para treinar dentro de casa, você vai trazer in-house. Ou às vezes nem que você não traga o cara com o pensamento de treinar in-house, mas esse cara ele vai ter que se adequar dentro do que você atende, dentro do que você tem no seu perfil, dentro dessa dinâmica. E tem gente que fala, mas o designer se adapta. Cara, a gente trabalha nesse mercado, a gente sabe que tem muito designer que não tem adaptação tão rápida. Mas é a mesma coisa, é só mostrar o texto, mostrar as cores. Não é assim que funciona, não é tão bonito na prática. Então, tendo a IA, basicamente a gente tem um suporte, tem um funcionário treinado, porque a gente consegue dar os dados para ela consegue ler esses dados muito mais rápido, trazer para a gente uma efetividade muito maior num tempo muito mais reduzido. Então a gente consegue não só ter esse ganho ganho, né, de custo em cima do capital, mas também de tempo que a gente economiza para conseguir chegar no resultado final. Sim, exatamente. Eu vi vários profissionais ofendidos até, por exemplo. Já trabalhei, quando eu trabalhei em agência, já vi pessoas, eu não vou utilizar isso porque para mim não faz sentido, eu sei fazer. Cara, você só vale menos para a empresa se você não utilizar. Utiliza ela a seu favor porque você entrega mais resultado, você entrega algo melhor, de maior qualidade, em um tempo menor. Então, seja designer, que a gente comentou agora, ou qualquer outro tipo de cargo. Todos os cargos, basicamente, em alguma tarefa diária, cabe uma AI para ajudar ele a ter uma performance maior. Então, é algo hoje que eu vejo que quem não utilizar, realmente vai ficar para trás. Desde profissionais, que são os que vão reclamar de que fui substituído, desde empresas também que não utilizam e vão ficar para trás. Então, é crucial. Quando a gente fala de ganho de capital, né, em cima do uso de AIs, é realmente sobre o ganho em cima da produtividade. Então, quando a gente pega a AI, por exemplo, ela não estou falando no modo pejorativo, tá? Mas ela não pega atestado, ela não tem ali uma dificuldade de criatividade, porque hoje eu acordei hoje sem criatividade, eu acordei hoje meio mal, então meu humor não está tão legal, então não vou conseguir produzir. Então, a AI ela veio para ajudar a gente de forma operacional. Nós somos o estratégico da coisa, a gente que faz toda a ideia, todo o escopo da estratégia que vai implementar, e a AI ela realmente projeta isso em escala e ela opera. Então ela é para operar. Então as pessoas que observam a AI como inimiga, cara, tá pensando totalmente o contrário do que ela foi feita para fazer. Ela não é para substituir, ela é para realmente otimizar o seu tempo de criação, tirar o seu time daquelas tarefas que são manuais e que te tira da estratégia, principalmente do ônus, cara. Tem dono que fica hoje preso no operacional em tarefas que o GPT vai conseguir realmente trabalhar muito melhor que ele. Então ele coloca ali as ferramentas para trabalhar para ele e em paralelo ele vai ser um cara muito mais estratégico, muito mais rentável para a empresa. Cara, se você ficar montando planilha de Excel, por exemplo, pelo amor de Deus, para com isso. O chat, o gratuito até, se você não assinou o Pro, se você pedir para ele montar uma planilha do que você quiser, com os dados que você quiser, com gráfico, com automação, tudo que você quiser, e um clique, ele é só pedir que ele te dá. Então, ele é aquele funcionário dos sonhos, que você sonha, não tem, não existe, mas ele tá lá. E cobra pouco, né? Se você assinar um GPT Pro, você vai pagar $20. Mas o gratuito já faz, obviamente, essas questões que vai te ajudar no seu dia a dia. Então, cuidado com o seu dia a dia, principalmente se você tem um grande cargo, gestão, o seu tempo é muito valioso. Você ficar preenchendo planilha, fazendo essas tarefas, que é importante,
mas que toma tempo, é muito melhor você otimizar essa questão também. Cara, estudem, me dá um pouquinho de medo até quando eu vejo algumas pessoas, eu falo que eu fico perplexo. Eu falo, caramba, mas o cara acha que o GPT só faz texto. Lembra esses dias que a gente foi fazer um teste? A gente tem uma base com 329 mil cadastros. E a gente falou, poxa, mas eu quero atingir só simples, nacional, só lucro real, presumido. Não quero atingir mês, por exemplo, para esse produto que não vai fazer sentido, porque ele tem um ticket médio mais alto. Então foge do perfil que a gente quer atingir. E a gente falou, caramba, mas como que a gente vai pegar essa base toda aqui e vai filtrar? Porque dentro daquele arquivo não tinha um filtro específico para a gente filtrar quem era CPF, quem era MEI, quem era os ports. Então a gente jogou dentro do GPT e falou, cara, será que se a gente der a lista, ele separa pra gente em grupos de quem é simples, quem é presumido, quem é real, quem é isso? E aí ele fez, eu falei, caramba, cara, a gente otimizou um tempo de pegar uma base de 329 mil, sair separando manualmente para depois a gente utilizar a estratégia. Então você pensa, uma base de 330 mil, quanto que um funcionário não demoraria para fazer isso na unha? Cara, é inviável, não dá nem para você iniciar uma estratégia dessa. Com o GPT a gente consegue ter aquilo ali muito mais rápido, muito mais prático. Então, reforço, é para utilizar e não substituir. E é para vocês até terem uma opinião, não, por exemplo, nós que visamos produtividade, que estamos validando ali processos da empresa com AI, hoje o nosso time utiliza AI. E, claro, né, eu vejo a molecada utilizando AI para fazer o Lula beijando o Bolsonaro. O brasileiro tá fazendo AI é o nome da vida. Tá tudo bem, né? Mas só usar para isso, cara, não faz sentido. E hoje temos aqui o Pedro, por exemplo, vou chamar ele para cá, para ele falar um pouquinho da opinião dele, visando o processo interno da nossa empresa, como ele utiliza a AI no dia a dia dele, e como isso torna ele muito mais produtivo para a Vise, e assim, muito mais qualidade que ele entrega também. Pedrão está E convidado. aí, rapaziada? Pedrão, explica pra gente, até para conseguir resumir um pouco mais fácil essa pergunta e ser mais objetivo. Hoje, você como está dentro dessa área de criação, é um gestor de tráfego, mas também atua dentro da área de designer para as campanhas, enfim, é mais específico, né? A AI, ela é um competidor seu, ela veio para te substituir, ou hoje você consegue utilizar ela a seu favor para você realmente ser mais produtivo e mais efetivo dentro do seu processo? Cara, assim, pra não falar só de mim de começo, eu acho que qualquer pessoa, qualquer profissional, seja empresário, designer, vendedor, que não usa AI hoje é acomodado. Não tem como você falar outra coisa, porque ela facilita muito. Vocês deram muitos exemplos. No nosso dia a dia, a gente vê, cada dia que a gente usa o GPT ou alguma AI de uma forma diferente, a gente vê um avanço absurdo no nosso trabalho. A gente corta vários gaps. Eu usei ela esses dias, falei com o Igor, inclusive, para ajudar na minha rotina, nas minhas demandas, para poder organizar isso também. Então, eu sempre fui o cara do Photoshop, eu sempre fui o cara de criar as coisas, e é o que você falou, tem dia que você não tá bem para criar. Tem dois tipos de designer, na real, designer comercial e o designer criativo. O criativo, na minha opinião, é o melhor. Tem dia que você não vai estar bem, o GPT não. O GPT ele te salva nos dias que você não tá bem. A gente consegue usar isso, ajudar absurdos na nossa rotina, salva a nossa demanda quando tem um fluxo muito grande. Então, se você não usa hoje, ser acomodado, não tem o que fazer, não tem outra palavra para falar. E hoje, se você souber utilizar, até para o pessoal ter uma noção da dimensão disso, claro, sabendo utilizar, se você não souber, não adianta, vou pegar um prompt, vou colocar lá, não vai Faz funcionar. nada. Façam um teste que vocês vão entender do que a gente está falando. Mas, sabendo utilizar, em quanto tempo hoje você consegue fazer uma arte simples? Não estou nem falando uma arte muito trabalhada, mas uma arte simples, que às vezes ela é para uma finalidade de campanha, para ser uma linguagem muito mais direta. Quanto tempo você faz uma arte? No GPT ou eu montando? No GPT. No GPT, ó, entre os ajustes que você vai fazendo para deixar ela perfeita, do jeito certinho, com o prompt, 3, 5 minutos você tem uma arte pronta, muito boa. Você demorava para fazer a mesma arte? Cara, eu tenho vergonha de responder depois dos 5 minutos, mas 30 minutos, 1 hora para montar uma Tá arte. entendendo o que a gente fala que é realmente não é para substituir, mas é para otimizar o trabalho. Se ela fosse para substituir, era realmente, Pedrão, você não faz mais sentido para a equipe, porque agora a gente tem AIs para te substituir. Graças Mas a Deus não, que não é. a gente tem alguém para poder operar essa ferramenta. Então a ferramenta ela vai fazer o trabalho operacional e o Pedrão vai ser o cara estratégico para realmente conseguir trazer para a gente esse resultado final que a gente precisa. Inclusive, para vocês entenderem, a AI ela ainda não é suficiente para gerar ali 100% dependendo do conteúdo que a gente vai gerar. Então tem conteúdos, por exemplo, que você pega que tem que fazer adequações ainda dentro do Photoshop, em questão de tamanho, em questão de, às vezes, algum elemento específico que a gente quer colocar, mas precisa ser feito no Photoshop. Mas, cara, diminuir uma produção de arte, o Pedro ainda era rápido para fazer em 30 minutos. Geralmente um designer aí que, se estiver ouvindo, vai saber, é em 40, 45 minutos, às vezes 1 hora para fazer uma arte.
cara faz hoje em 5 minutos, entende? Então é Mas quando manda realmente... pro cliente que a gente não Absurdo. E depois, se você precisar fazer alguma alteração, também é muito mais rápido a Ele mesmo alteração. já faz. Porque o próprio prompt que você joga lá já consegue fazer essas adequações. E assim, cara, por exemplo, você já é um cara foda. Quando você veio pra Vice, que a gente nem tava utilizando naquela época lá, Não. chat, né? Você mesmo, a gente já ficou puta que pariu, porque lembra as artes que ele fez Sim, lá no sim, início? sim. Cara, foi surreal a diferença, né? E eu vejo que, para as pessoas que às vezes não estão utilizando ainda, pensa, poxa, será que isso é pra mim? Você sentiu alguma dificuldade de utilizar o chat? Não, Qual que é a barreira de entrada? É porque não tem dificuldade. Se você, sei lá, você é preguiçoso, você é o designer mais preguiçoso que eu conheço, você não quer nem digitar, você pode só mandar um áudio. Esse é o Você não ponto. tem nem a desculpa da preguiça hoje, tá ligado? Você pode estar num dia que você tá muito cansado. Você não quer nem digitar. Você abre o áudio, manda, ele cria a arte do jeito que você precisa. É o que o Vitão falou. Você só precisa fazer alguns ajustes em alguns momentos, nem são em todas. Algumas já vêm perfeito, você só dispara pro cliente. E é isso. O que eu vi lá, desculpa, não cortando, o que eu vi lá, que nem, por exemplo, a gente fez algumas no início lá, testando, tinha alguns erros ortográficos, Sim. mas aí que tá, aquela questão do humano, né? Você agilizou o processo. Tem algum erro ortográfico, que é uma coisa muito básica de se poder Você pega e corrigir, mas olha o tempo que não foi Sim. né? Absurdo. cortado. Não, é absurdo. Também não vai depender também 100%, né? A gente cansou de Ainda. ver arte com mulher cabeçuda, a perna da pessoa Braço parecia um gordo, intestino delgado. Então, faça os ajustes, né? Pelo menos aprove a arte do GPT ali, corrija e entregue um trabalho de qualidade. Mas hoje é indispensável na vida de todo mundo, seja tá operando uma empresa, tá fazendo alguma operação dentro dela, qualquer área, Em todas as tem que áreas. utilizar. Cara, o próprio, por exemplo, quando a gente fala de AI, a gente está falando de uma bem específica, mas tratando agora de ERP, por exemplo, que é para controlar estoque, multicanal, cara, a gente já tem AIs que fazem há muito tempo. Sim. Quando a gente pega o próprio Tiny, por exemplo, que é um ERP, a Olist, ela tem robozinhos que fazem ali um controle simultâneo de multicanais de pedidos, que são integrados já dentro dela. Então, saiu o pedido na Amazon, ela já pega o número do pedido, tudo bonitinho, os itens, e ela já joga dentro da tela de separação. E aí você tem tudo alocado dentro de um lugar só, você faz a emissão de notas, já desconta o estoque, Tem ali também, assim que o pedido sai, mesmo antes de faturar a nota, ele já reserva estoque para esse pedido, ou seja, você consegue ter o controle já por conta das AIs. Aí você pega empresas que fazem ali 1.000 pedidos por dia, 1.500 pedidos, 2.000 pedidos por dia, cara, como que controla isso? Tá entendendo? Você infla muito o seu custo operacional e você não consegue ter efetividade. Já com as AIs você consegue reduzir custo massivamente e você consegue trabalhar ali de forma expressiva, trazendo muito mais qualidade, muito mais efetividade para os teus clientes. Pega o Mercado Livre hoje também com a automação dos robozinhos no estoque, o estoque móvel, cara, não adianta, é necessário. Você pega até o Caíto lá no evento que ele falou, é que ele não falou o nome da IA que ele está utilizando, mas, por exemplo, ela já calcula, por exemplo, por cada franqueado, o comportamento de venda dele, o quanto que ele vende, e ela já monta o pedido dele em cima disso, cara. Então, imagina se fosse uma pessoa para ter esse controle. Como você falou, ia aumentar muito o custo operacional da empresa, porque teria que ter várias pessoas para efetuar esse tipo de trabalho, sendo que ele faz de uma forma rápida. E erros, né? Eu acho que praticamente zero. Diminui, né? Porque você vai ter que ter um cara analista, se você colocar lá também uma pessoa que não tem nenhum pingo de noção, ela vai dar um prompt errado, ela vai dar um número errado, dando um número errado não é culpa da ferramenta, entende? Então, você vai ter que ter alguém que pelo menos tenha ali um olhar clínico, que seja uma pessoa mais analista, que tenha uma boa comunicação também, porque o ChatGPT é inteligente, mas não é Jesus Cristo. E aí você vai pegar basicamente esse prompt, você vai colocar lá dentro e ele vai fazer para você os cálculos de estoque que você precisa, de projeções financeiras, enfim. Então ele consegue te ajudar com tudo. O próprio Lázaro, ontem, cara, eu vi um vídeo do Lázaro Carmo. Ele falou assim que ele tem a HQ, né, que é a própria calculadorinha dele, que ele usa há 20 anos. Ele falou, cara, eu quebrei a cara, fiz curso pra caramba pra aprender a usar isso, porque tem fórmulas aqui que são bem específicas para poder fazer cálculo do DRE, EBITDA, blá, 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 cálculo de inflação, depreciação, que ele tinha que fazer, que era muito específico, e ele demorou anos para aprender. E ele falou assim, que esses dias ele sentou lá e ele falou, cara, um molecão mostrou pra mim, cara, você tá fazendo aqui, velho, aqui, ó, não fez. Aí ele falou, mentira. Aí ele falou, não, eu fui testar. Aí ele começou a fazer na HQ, falou, cara, eu gastei 10 minutos pra fazer a porra do cálculo aqui, fui pro chat GPT, ele tá fazendo pra mim em 30 segundos. O que ele fez? Não usa mais. Ele falou, cara, aposentei minha HQ de 20 anos. Nesse caso, substitui. Mas aí, desculpa, é uma ferramenta substituindo outra, então... E só pra ver, um exemplo que o Caíto deu nesse evento ainda também, pra gente ver que as AIs hoje não são só pra criação de imagem, de coisinha boba, o Caíto deu um exemplo ainda na linha das franquias,
que ele consegue identificar, ele não falou qual AI é também, mas ele consegue identificar qual o melhor local para ele abrir o próximo ponto da franquia dele. Então, o seu ICP é classe A, coloca todos os pontos lá, ele vai falar o bairro tal, no quarteirão tal, na rua tal, é onde você tem que abrir o seu próximo ponto. Ele até deu uma brincada, a precisão é 100%? Ele não sabe, mas já é uma ajuda absurda. Não morte, né? É só pra ter uma noção de como as AIs hoje não são só mais coisas simples. Ela não vem só pra criar foto, pra criar texto, pra você mandar um discurso pra sua namorada pedindo desculpa. Ela vem pra muito mais coisa hoje do que só isso. Lembrando por que você tem que ficar com ela, né? É a experiência. Mas, cara, isso que ele falou, por exemplo, do Lázaro, né? Nada substitui a experiência. Esse cara é muito foda. Olha o tanto de anos que ele tem de experiência. Se não me engano, ele tem 30 anos só de experiência, né? E esse cara, utilizando em conjunto o conhecimento dele com a AI, aí sim tem que dar certo. Por exemplo, eu não sou um cara da arte de criação. Eu não vou conseguir, muito provavelmente, fazer uma arte boa, ou no mínimo aceitável em 5 minutos, pelo menos no início. Pode ser que você faça, mas você não vai chegar no resultado dele. Eu não chego porque eu não tenho a parte de criação, eu não sou um cara criativo para isso. Eu vou falar lá, eu vou aprender a fazer alguma coisa, mas talvez para eu começar a chegar no resultado que ele consegue hoje, vai ser muito difícil. É por isso que a gente fala, não tenha medo de utilizar achando que você vai ali ausentar a parte humana da sua empresa, vai perder seu emprego, porque não vai. A parte foda mesmo que você tem do seu tempo de experiência que vai mostrar até onde você vai chegar com ela. Ou seja, você pode falar, eu ia te cortar para falar outra coisa. Não, até um último ponto da AI programação, a gente testou esses dias e, cara, eu nunca nem quis, eu sempre fugi. Você virou programador. Sempre fugi, acho um saco. Se você é programador, parabéns, você consegue algo absurdo. E a AI, ela simplesmente passou pra gente um caminho, pra gente programar uma automação lá, com app e tudo, coisa que a gente basicamente não era o nosso core, mas ficou super fácil com a AI. Então, todo aquele código de programação que a gente não entendeu nada, basicamente, a AI ajuda a gente a alocar aquilo da maneira certa, com um passo a passo simples e pronto. Basicamente, a gente não precisou terceirizar algo que a gente trouxe pra cá como um E o melhor, eu vi que vocês até entenderam, né? Tipo, se vocês fossem fazer um curso, cara, vocês iam demorar um mês pra aprender o que vocês aprenderam em uma hora. Mas ela explica ali o passo a passo, o porquê daquilo. Vocês conseguem enxergar dentro daquele código a especificidade do pra que ele funciona, pra que ele serve. E aí vocês aprendem, pelo amor de Deus, eu tô falando que vai aprender a ser programador, tá? Porque não tem como. Eu vou ver um monte de cara xingando ali. Senão vai vir a guerra dos programadores. Mas basicamente você consegue viabilizar bastante coisa ali. O próprio Bruno, por exemplo, que é o primo do Igor, ele é um puta programador, ele falou, cara, um trabalho que eu fazia em 30 dias eu tô fazendo em 4, com implementação. Então, olha o tempo, de 30 dias para 4 dias. Então, fica melhor para o cliente, fica melhor para ele, porque antes ele demorava 30, então ele tinha que cobrar mais caro pelo time de criação, por mais pessoas que envolviam dentro do projeto. Teve um projeto que ele falou que dependia de 5, 6 pessoas, né? Exato. Hoje ele só depende dele, do GPT, então ele reduziu de 30 para 4 dias, depende de menos pessoas, menos recursos que ele tem que alocar, menos custo, e aí com isso também o produto final para o cliente fica mais barato. Então, todo mundo ganha com as AIs, então implementem. Bom, próxima linha de assunto que até pensei para a gente poder debater um pouquinho era a questão do... para vendas. Boa. É a questão de vendas. Hoje realmente é uma dor latente em muitos negócios, né? A gente, como marketing, hoje entra essa briga de marketing com comercial. Então hoje a gente faz ali às vezes uma aquisição massiva a um custo muito bom, a um custo irrisório, traz bons leads às vezes para dentro do in-house, né? E aí às vezes a gente acaba não conseguindo ter uma expressão muito boa em vendas, não ter uma taxa de conversão tão legal, justamente porque as pessoas que estão vendendo não têm ali um feeling tão bom para entender, não tem um processo tão bem estabelecido, não tem as skills necessárias, não tem técnica de venda, e aí a gente acaba perdendo muito e entra essa fricção de marketing falando que leva cliente, vendas falando que não era cliente qualificado, e entra uma briga que realmente é um inferno para o empreendedor. Então a gente precisa realmente ter ali os dois setores alinhados. Eu queria que você explicasse um pouquinho do que você enfrenta hoje, dos problemas maiores que você enfrenta dentro do setor comercial, sendo um assessor. Então, como a gente cede esse acompanhamento para os nossos clientes, né? O que você enxerga de maior gargalo hoje que as empresas têm, até para os empresários que estão vendo a gente ali, entender onde eles precisam alocar mais atenção para eles olharem e não perderem vendas à toa? Cara, eu acho que a comunicação é um grande fator. Hoje as pessoas pensam muito naquela questão de venda, mas não sabem nem recepcionar esse lead, né? A gente estava comentando sobre aquele famoso como posso ajudar, então hoje as pessoas não sabem atender, entendeu? Ou estão muito focadas somente na questão da venda. A gente pega hoje muitos vendedores que são tiradores de pedidos.
né? Então, dependendo do produto que você vende, se é uma venda complexa, não é um como posso ajudar e já mandar uma tabelinha de preço que você vai conseguir vender. Então, por isso que, inclusive, a gente fez a implementação também dessa parte comercial da empresa. Porque a gente viu que, por mais que nós façamos o trabalho da parte, né, do tráfego pago, toda a parte de qualificação do lead para essa empresa, quando ele cai na mão do time comercial dessa empresa, trava. Aí o que acontece? A culpa nunca é deles, a culpa é nossa. Então, por isso que a gente faz essa parte comercial também. E o que eu vejo? As pessoas não sabem atender, as pessoas não sabem fazer a parte de qualificação, muito menos a parte de quebra de objeções. Então, eu vejo que falta nessas empresas um processo de vendas, uma parte realmente de treinar esses vendedores. Hoje, por exemplo, tem pessoas que simplesmente pegam, tem até aquela famosa frase que fala, cara, arranja um emprego pro meu filho, pode ser até de vendedor. Porque é muito banalizado, né, a questão de vendas. E a vendas não é banal, cara. Na verdade, hoje, todo mundo se vende. Seja você que é um gestor de tráfego, você está vendendo para uma empresa, se você é um SDR, você faz parte do time comercial, não você está vendendo. E o erro da comunicação dessas empresas é não treinar os seus vendedores. E isso impacta muito no reflexo do nosso trabalho. Então, a parte mais difícil no meu dia a dia é realmente ter que treinar essas pessoas, né? Realmente, o que você falou de comunicação agora, eu entendi que você falou da parte da recepção dos leads. É basicamente a primeira mensagem, às vezes, que o cara vai mandar. Cara, é um saco para todo mundo quando você tá falando com um robô. As pessoas não gostam de falar. A gente tava falando de AI agora, não tô me contradizendo, tá? Quando a gente falando de AI, que as AIs ajudam, não, mas, cara, tem que ser algo humanizado, principalmente para atender pessoas. Pessoas se conectam com pessoas, não com máquinas. Então, a gente tem que ter esse entendimento do cara, eu tenho que ter uma abordagem que seja humanizada, eu tenho que ter ali uma proximidade com o cliente gosta de ouvir áudio, mas tem cliente que não gosta, tudo bem, são exceções para ambos os lados. Então, você vai utilizar texto com quem quer texto, vai utilizar áudio com quem quer áudio. Então, você tem que ter esse feeling para entender. Então, quando você falou ali que a maior fricção hoje é realmente a questão da comunicação, eu também concordo, porque eu também pego muito isso. Das pessoas, às vezes, mandam lá, gostaria de mais informações porque caiu do anúncio, às vezes se cadastrou ali em algum lugar, e aí o cara vem com a mensagem do como posso te ajudar. Porra, velho, isso aí é coisa para mercado. O mercado é tão chato falar que os mercados agora colocou na camiseta, faz anos. Os caras nem falam mais, você chega lá, como posso ajudar na camisa? Não tem que falar. Então, não façam isso. O cliente ele já tem um interesse no seu produto. Você tem um anúncio lá falando de marmita, quando o cliente entrar em contato, ele quer saber de marmita. Então, manda para ele tudo que seja relacionado àquilo com realmente algo que faça sentido. Não vai perguntar novamente por algo que você já mostrou lá. Cara, sabe um problema que eu vejo na parte de vendas dos empresários, do comercial? É o ego jogar contra o cara, que é o seguinte, ele chega, por exemplo, e fala, eu já vendo há 30 anos, eu tenho experiência, caiu aqui para mim, eu fecho. Na hora que cai, ele vem com não posso ajudar, demora para responder, não mata a objeção de cliente, só trabalha com quem vem pronto para comprar, que esse cliente pronto, ele não, tecnicamente não existe, né? E aí o cara ele não fica aberto a receber ajuda, seja da assessoria, seja de outros empresários ou os grandes nomes do mercado, porque ele acha que ele sabe vender, porque ele acha que vender é simples, é só ele ser bastante persuasivo na cabeça dele que ele vai converter. E cara, será que você sabe mesmo vender da melhor forma possível? Será que o seu time comercial não tem uma engrenagem que daria para melhorar? Um tom de voz, uma objeção que não estão matando, um tempo de resposta, uma condução da reunião ou do atendimento? Será? Se pergunte isso, porque esse ego, às vezes, da maior parte das empresas que a gente vê, de eu já sei vender, é o que mata você, em vez de ter seu 1% de conversão, sua taxa de conversão poderia ser 10%, poderia ser 15%, 20%, entendeu? E dentro disso que você falou do ego, cara, eu realmente vejo que realmente tem muito isso. Tem pessoas que, às vezes, a gente pega, inclusive próximos, que falavam, tipo, não, eu sei vender, tipo, cala a boca e deixa comigo. Aí, beleza. Aí, quando você vai ver o atendimento do cara, às vezes o cliente mandava do anúncio pra ele, ou lá, gostaria de mais informações, o cara manda áudio perguntando quem é. Fala, cara, pelo amor de Deus, quem é? É um WhatsApp comercial, o cara tá te mandando mensagem. No mínimo, é alguém ali interessado no seu serviço ou para te oferecer alguma coisa. Então, o cara não tem um mínimo de comunicação, mas ele se acha o vendedor. Então, hoje, quando a gente pega, por exemplo, o Caíto, que é um cara que tem uma empresa bilionária, né, que fatura 1,5 bi por ano, é uma empresa absurda, muito grande. O cara tem a humildade, que eu não concordo com ele, que ele fala, eu não sou talentoso. Porra, tá de brincadeira o cara fala isso. Mas ele fala com a boca cheia do eu não sou talentoso. Eu tenho pessoas do meu lado que são talentosas, eu sou um cara que sou gestor de marca, criar marca é o meu core, é o que eu sei fazer. É o que eu sei fazer, mas eu vejo que ele é um cara extremamente talentoso. E se ele fala que não sabe,
Entende? Então por que que um cara que está muito menorzinho ali vai chutar, não, eu sei fazer. Então antes do eu sei, eu preciso realmente entender do, cara, me fala aí, me dá algumas sugestões, deixa eu entender se não tem algo que eu possa aprender. Então realmente essa parte do ego em muitas pessoas, em muitos empresários tem. E não só empresários, até o próprio time comercial. Quando a gente entra para fazer algumas assessorias, às vezes tem gente que fala, ah, mas eu trabalho há X anos com vendas. Aí você fala, pô, legal. Aí você vai trocar um papo com a pessoa, você fala, ah, falou rápido, não sei o que é. Ah, isso daqui, não sei o que é. É aquilo, não sei o que é. Então, realmente, cara, tem que ter uma escuta vendedor, tem que ter a escuta ativa e ele tem que ter isso, a comunicação do porquê, do que e também o que soluciona o problema do cliente. Não de querer, nossa, esse copo aqui é não sei o que, bababá. É igual aquele vídeo da caneta, né? Do me venda esta caneta. Todo mundo que pega ali, a princípio, vai falar bem da caneta, que a caneta vale 1 bilhão, que a caneta ela veio de lá não sei da onde, que o material é persa, não sei o que. E aí simplesmente o cara pega a porra de um contrato, joga na mesa e fala, assina pra mim. O cara fala, não tem uma caneta. Aí ele vai, apresenta a caneta e fala, toma. Aí o cara fala, pô, legal, a opção que eu tenho é comprar a porra da caneta, porque eu não tenho, preciso assinar. Então a gente realmente tem que ter esse entendimento do cenário geral e o que o cliente precisa. Cara, e uma outra coisa que eu observo também, tráfego pago não faz milagre. Ele traz um lead até você. Aí o cliente vai, tem até um caso de um cliente que falou, cara, mas eu preciso que os leads venham mais quentes. Esse negócio não existe. Eu até falei para ele, esse cliente foi um cliente que eu fechei ele de prospecção, levou mais ou menos 1 mês e meio para a gente conseguir fechar. Eu falei, cara, beleza, vamos lá. Fui analisar atendimento é o famoso como posso ajudar. Aí no outro dia, se o cliente não respondeu, ele mandava de novo, como posso ajudar, boa tarde. Cara, isso não é um atendimento bom, não é um atendimento exclusivo que ele falou que oferecia para os clientes dele, ainda mais que é um cliente premium, né? E eu até usei como exemplo para ele, falei, cara, beleza, vamos lá. Nossa, eu prospectei você. Não há cliente mais frio do que um cliente de prospecção, porque ele não está esperando o seu contato. O cliente que ele vê através do anúncio, ele veio até você. Então, ele está mais propenso a fechar. Espere que você vai responder ele, né? Prospectei você. E fizemos ali uma cadência de contato. Você não fechou no primeiro contato. Eu tive que aquecer você durante esse período, até o final, quando a gente teve mais ou menos 2 reuniões, que a última realmente foi a de decisão, onde ele acabou se tornando nosso cliente, já está mais de 6 meses com a gente, mas eu fiz ele entender esse processo. Não adianta o cliente também achar que vai cair um cliente ali no WhatsApp dele, e se ele não fizer essa cadência de contato, esse atendimento, entender o que ele realmente precisa, ele vai fechar. Sim, faz todo sentido. Uma das coisas que realmente existem, né, e que você acabou de falar sobre a questão do cliente, o cara não tem um lead quente. Realmente, não tem, cara, você tem que esquentar. A gente, como marketing, o nosso papel é levar o cliente que tem as características necessárias para efetuar a compra. Então, se eu estou vendendo um apartamento de 3 milhões, lógico, eu não vou pegar uma pessoa que tem poder aquisitivo extremamente fora para pagar pelo menos a parcela do financiamento. Sim. Então, eu tenho que realmente buscar o perfil de cliente que tenha as características, que tenha ali o interesse naquele tipo de produto e trazer. Esse é o meu papel, entende? E o papel do vendedor é realmente fazer ali a justificativa do porquê o cliente tem que comprar, não só tirar pedido. E muitas vezes as pessoas têm esse pensamento do, mas o cliente tem que chegar pronto para comprar. Se ele não me respondeu assim, ele não é um lead quente. Cara, a gente tem até um cliente nosso que ele fala, né? Ele fala pro time dele, o cara não é quente. Tem 50% dos nossos leads que são qualificados, por exemplo. Irmão, você tem que vender para uma fração daquilo ali. Entendeu? Mas o cliente não está tão quente.